Acorda, meu povo de luz, vem comigo. Eu sou Kátia Roaros, minha missão de vida é despertar a sua bruxa interior. Lembrando que este vídeo faz parte do programa Bruxaria na Prática. E é muito importante eu trazer para você o que significa ser bruxa, minha gente. Para que a gente derrube todos aqueles preconceitos, para que a gente derrube toda aquela situação de medo, achando que ser bruxa é simplesmente aquela que manipula energias para fazer a maldade. As bruxas de verdade só trabalham seguindo a lei do universo. E a lei primordial do universo qual é? O universo só funciona pelo amor. Então, o que significa despertar a sua bruxa interior? É despertar o teu poder pessoal, é despertar a tua força, é fazer você compreender que você é a maior e a única responsável de mudar aquela realidade que você tem na sua vida hoje. E aqui, nesta escola de bruxaria, eu estou junto com vocês para quê? Para lembrar você de quem você é. Ser bruxa é ser diferente, ser bruxa é ser louca, ser bruxa é amar a vida, ser bruxa é fazer do seu jeito, mas sendo o melhor jeito. Ser bruxa é descobrir a arte de não se comparar com ninguém. Ser bruxa é saber respeitar as diferenças. Ser bruxa é fazer a diferença. E é isso que este programa e é isto que a Bruxaria na Prática quer fazer com você. Então acorda, vem comigo porque uma série de vídeos, uma série de aulas que eu preparei com muito carinho para você, para que sim, juntas possamos despertar o nosso poder feminino, o nosso poder masculino, descobrindo que a mulher não é ninguém sem o seu masculino, que o homem não é ninguém sem o seu feminino e que tudo se integra numa grande, misteriosa e fantástica energia. Vem comigo! Meu povo de luz, durante esse vídeo eu fiz aqui algumas anotações de algumas perguntas que vocês me mandaram. Meus alunos, meus seguidores, meus clientes, pessoas do Brasil e de fora do Brasil também. Como você já está aqui no meu canal, você já conhece o meu método de falar sobre bruxaria. E hoje vou trazer para vocês, nesse episódio, como utiliza a espiritualidade para encontrar a sua essência. Como você pode utilizar as ferramentas espirituais para despertar aquela essência, aquela força, aquela inocência que você tem e esqueceu quem é e esqueceu que tem. Meu povo de luz, vem comigo, acorda, porque eu preciso te trazer aqui alguns conceitos e lembrando sempre, eu não sou a dona da verdade. O que eu trago para vocês são informações, conhecimento, sabedoria que eu adquiri em mais de 40 anos trabalhando em filosofias místicas, mas sobretudo o que a psicologia me ensinou, o que a psicologia transpessoal me ensinou, o que várias escolas filosóficas espirituais me ensinaram nesses longos anos de estudo, prática e sobretudo cura de várias pessoas que me seguem e que estão comigo assim como você. Então, bora lá. Primeira pergunta que chegou para mim e que me fez despertar para este tema dessa aula de hoje. O que é a essência de uma pessoa? Gente, olha só, eu vou fazer aqui, neste meu quadrinho, um pequeno esquema para você. Quer ver? Olha só. Quando você estava lá na barriguinha da sua mãe, imagina que esta bonequinha que está aqui é você bebezinho lá na barriga da sua mãe. Quando o esperma de seu pai e o óvulo de sua mãe se encontraram, neste momento houve uma inserção de energia e uma explosão de energia que constituiu você. Esta energia nós podemos sugerir, conforme alguns autores, podemos sugerir que esta energia é a manifestação da fonte criadora de tudo que há e tudo que é. No momento da concepção, a sua alma tomou forma em corpo, a sua essência deu movimento
a um pequeno corpúsculo que ao passar do tempo se desenvolveu e se transformou num bebê, ok? Beleza? Então, a psicologia conta para nós que a cada 7 anos nós mudamos de fase humana, ou seja, nós temos uma predisposição de maturidade ou de evolução natural. Todos os seres humanos que têm a sua constituição fisiológica saudável passam pelas fases da vida, pelos ciclos da vida. Então vem comigo. Depois do seu nascimento, o seu primeiro meio de existência é a sua fase bebê ou a sua fase primeira infância, que vai até os 7 anos, ok? Nesta primeira fase, você é inserido dos modelos do meio que te recebeu. Você é inserido das ideias da sua mãe e do seu pai ou de quem fez o papel. Primeira infância. Segunda infância ou pré-adolescência, dos 7 aos 14 anos. O que acontece nesta fase? Nesta fase, a criança é inserida também pelos modelos do seu social. A criança vai para a escola, a criança começa a encontrar a socialização, ou seja, a criança muda o seu ambiente, ela amplifica. Porém, todas as crenças desse sistema são inseridos nesta fase de segunda infância ou pré-adolescência. Ou seja, nestes 2 momentos de vida é que nós aprendemos, ou pelo menos deveríamos aprender, o que nos constitui como certo e errado, como pode e não pode, como sim e como não. E geralmente nós somos inseridos dos modelos do sistema que nos constitui. Mãe, pai, madrinha, avó, tia. Depois vamos lá para a escola. Os medos da professora, as dúvidas da professora, a insegurança da professora. O que acontece quando a criança está se socializando? Ela começa a fazer tudo aquilo que os outros também fazem. E o que eu quero dizer para vocês? A cada 7 anos, 7, 14, 21, 28, nós mudamos o nosso ciclo de vida. E a cada 7 anos, nós vamos inserindo mais informação. O que eu estou fazendo com você agora? Eu estou inserindo informação na sua mente. Só que nós não conseguimos nos dar conta até a nossa fase adulta, que compreende os 21 aos 28 anos, de fazer uma asepsia mental. Normalmente, a sociedade nos impõe que até os 21 anos já tenhamos decidido qual é a profissão que queremos, qual é a faculdade que queremos fazer. Normalmente, nesse período, a sociedade nos cobra casamento, nos cobra filhos. Ei, acorda! O que está acontecendo com as pessoas aqui? Elas estão sendo inseridas de referências externas. E como que fica aquela essência que veio aqui lá do início, que era inocente, que não sabia das coisas, que fazia por amor, que experimentava pela boca, que tinha experiências pela via oral, porque é assim que a criança começa a se experimentar. A criança não nasce com medo, embora nós tenhamos esse instinto também por proteção, mas quando ele está em desfunção, quando ele está em desequilíbrio, alguém inseriu medo nessa criança. É muito diferente eu colocar uma grade numa sacada e eu explicar para a criança o que acontece se ela for naquela sacada e se ela colocar o pezinho, cair e se machucar. É muito diferente eu descer com uma criança por uma escada e explicar para ela, se ela esbarrar o pé, o que vai acontecer, do que eu simplesmente colocar um portão para ela não descer. Infelizmente, hoje, as facilidades estão tomando conta da realidade e estão inserindo todo ser humano no abandono da sua essência. Nós estamos criando crianças
que não estão sendo desafiadas. São crianças que não se colocam em condições ou de sofrimento ou de frustração. Por isso, acontece um adolescente que não sabe lidar com o não, e por isso acontece um adulto que não consegue lidar com a tristeza. E o que eu tô falando, o que isso tem a ver com a essência interior? Gente, para nós despertarmos a nossa essência, para nós voltarmos para a fonte, nós precisamos lembrar a primeira questão. Quanto mais distante da natureza eu sou, mais doente eu fico. Quanto mais inserida num universo de telecomunicação, de internet, de rede social, de faz de conta, de comparação, mais distante de quem eu sou. Então acorda, vem comigo, o que é a sua essência interior? A essência interior da Kátia, o que é? A minha essência é força, é poder, é trabalho, é realização, sim é frustração, sim é tristeza, mas a minha essência me faz eu me sobrepor, mas a minha essência me faz eu ter persistência, a minha essência me faz eu estar aqui trazendo para você esse conteúdo. Quando você se deixa levar pela tristeza, se deixa levar pelo medo, se deixa levar pela comparação, se deixa levar pelo sistema, você perdeu a sua essência. Você simplesmente acredita no não dá, no não posso, na limitação. Mas por que eu não posso conseguir? Mas por que eu não posso fazer diferente? Mas por quê? Porque este porquê é o caminho que vai te trazer a sua essência. Ah, eu quero mudar de emprego. Aí vem uma pessoa e diz, não faz isso. É melhor tu ficar aqui, tu tá garantindo teu salário, porque se tu sair daqui, aí fora tá muito ruim. O que essa pessoa tá fazendo? Se eu deixar, ela contamina a minha essência, o ímpeto, o meu desejo de mudança. E aí eu deixo a minha essência ser contaminado pelo outro. E o que eu preciso para fazer com que isso mude? O que eu preciso fazer para evitar esse tipo de comportamento? Kátia, as pessoas confundem o que significa a essência? Opa, se confundem. E como confundem? Gente, é muito importante saber o seguinte. Eu ouço em algumas palestras por aí, em algumas redes sociais, as pessoas confundirem a sua verdade essencial com egoísmo, com egocentrismo, com narcisismo, e isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você se deixa tomar pelo seu ego, é quando você não se importa com o resultado das suas ações. É quando você não percebe, por exemplo, se eu, Kátia, moro com meus filhos e meu marido, eu decido comer todos os dias açúcar. E a minha família começa a me dizer, mãe, esposa, você não pode comer isso todo dia, isso vai te fazer mal, isso vai dar diabetes, isso vai provocar blá blá blá, e eu não dou ouvidos a essas pessoas. Isso é ouvir a minha essência? Não. Isso é ouvir o meu ego. Eu estou vivendo pelo meu bel prazer sem pensar nas consequências. Quando eu desperto, quando eu volto para a minha essência, eu volto para a minha autenticidade. O que isso significa, gente? Significa que quando o meu filho abrir uma gaveta no meu quarto sem me pedir, eu vou me posicionar. Eu vou dizer para ele, filho, quando você quiser mexer nas minhas coisas, por favor, peça a minha autorização. Eu fui firme, não fui grossa e não fui egoísta, mas eu me posicionei. Quando eu desperto, a minha essência é quando alguém chega na fila e se coloca na minha frente, eu tocar o ombro dessa pessoa e dizer, ei, você está na minha frente e o seu lugar é no final da fila.
é ser autêntica. Quando eu ouvir alguma fofoca, quando eu ouvir alguém falar mal de alguém, eu dizer só um pouquinho. Você está falando da Maria e a Maria não está aqui, portanto eu não quero saber. O que isso propõe, meu povo de luz? Autenticidade, verdade, e é por isso que você está aqui nesse vídeo comigo hoje, nesta bruxaria na prática. Bruxa que é bruxa de verdade é autêntica. Bruxa que é bruxa de verdade respeita todas as opiniões como eu respeito, inclusive as pedras que me jogam no meu canal. Eu respeito, mas eu me posiciono. Tanto que algumas vezes eu até convido que a pessoa se retire do meu canal. O que é isso? É voltar para minha essência, para minha força, para a alma, para aquilo que me constitui. É esta força que eu preciso ter para manipular toda a energia e transformar esta energia em algo melhor. Isto significa magia. Isto significa bruxaria. Próxima pergunta, meu povo de luz. Por que eu deveria despertar minha essência? Primeiro passo. Se você quer despertar a sua bruxa interior, você precisa conjugar a frase do Magrão da Cruz. E quem é o Magrão da Cruz? Jesus Cristo, o melhor e maior bruxo que a humanidade tem, terá e sempre teve. E o que ele diz para nós? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, despertar a sua essência não significa você dizer não para tudo, mas significa você selecionar o que é melhor para você. Significa você, sim, compreender que em sociedade existem normas, existem regras que precisam ser cumpridas e que nem sempre é aquilo que eu quero fazer. Mas, como disse, um espírito amigo que trabalha conosco no nosso grupo apométrico e que incorpora em mim, Dr. Rudolf Wurba. O que ele fala para nós? Você não está aqui para fazer o que você quer. Você está aqui para fazer o que precisa. E é isso, despertar nossa essência, meu povo de luz, é fazer aquilo que precisa e fazer da melhor forma possível. Bora lá para outra pergunta. O que você conquistou depois de despertar a sua essência? O que eu conquistei? Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Dinheiro, posicionamento, modelo profissional. As pessoas me disputam, a minha agenda é íntegra, inteira, lotada. Tenho fila de espera, tenho uma família harmônica, vivo no lugar que eu sempre sonhei e trabalho no espaço que eu sempre criei aqui dentro, na minha mentalidade. Enquanto eu vivia a realidade que um ex-marido queria, que o sistema da família dele queria, enquanto eu fazia tudo o que os outros esperavam que eu fizesse, eu perdi por total a minha essência, eu me anulei. E isso me levou rio abaixo. E o que aconteceu com esse rio abaixo? Falência, fui despejada da minha casa, 2 filhos pequenos, passei fome, encontrei a tristeza e fiquei nela. Depressão, tentativa de suicídio, tudo isso me acompanhou. E quando é que isso mudou? Quando eu voltei para a minha essência, quando eu voltei para a espiritualidade. Gente, espiritualidade é uma dimensão do ser humano. Alegria, a paz, a ciência, a neurociência já fala para nós. Os cientistas já estão comprovando, Dr. Paulo César Fructuoso, que é um médico, oncologista, médium, e que ele vê espíritos e que ele opera com a companhia de espíritos materializados. O que ele nos ensina? A espiritualidade é uma ferramenta de cura. Espiritualidade, quanto mais fé em algo divino, em algo fora de mim e dentro de mim eu tenho, melhor eu conduzo uma dificuldade na minha vida. E bruxaria não vai te tirar das dificuldades, mas bruxaria vai te fazer muito mais forte para que você consiga lidar com os desafios que você e a vida te trazem. Qual foi a primeira vez que você percebeu um aluno fazendo isso? Qual foi a primeira vez que eu percebi uma aluna fazendo isso? Gente, no universo dos meus alunos e clientes, sim, 80% dos meus clientes são mulheres, 20% são homens.
80% dos meus alunos são mulheres e 20% são homens. O que isso significa? Significa que as mulheres, elas estão mais abertas para suas questões emocionais. E significa que os homens ainda estão um tanto fechados para suas questões emocionais. E isso não faz um melhor do que o outro. Isso faz cada um despertar a si próprio em relação ao outro. Quando é que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo isso? Bom, desde a minha infância eu acompanho a minha bruxa mãe, a benzedeira, a curandeira, atender pessoas. Através da quiromancia, da cartomancia, do oráculo dos búzios, através de passes magnéticos, fluidoterapia, reiki, reflexologia, tudo isso minha mãe fazia. E à medida que a minha mãe aconselhava essas pessoas, olha, você precisa aprender a dizer não. Nem tudo que os outros querem que você faça, você pode fazer. Você precisa começar a se importar menos com a opinião dos outros quando isso não influencia na sua vida. Então vem cá e acorda comigo, quer ver? Vou te dar um exemplo. Outro dia encontrei uma aluna num restaurante e ela estava com pressa, ela passou por mim, oi Kátia, tudo bem? E eu, oi, tudo bem? Ela foi para a mesa dela, eu fui para a minha e ela foi embora. Num outro momento, quando nós nos encontramos na escola de bruxaria, ela disse, Kátia, eu tenho que te falar uma coisa. Eu disse, o que você precisa me falar? Ela disse, sabe aquele dia que eu te vi no restaurante? Me caiu uma ficha que tu sempre me dizia. Eu disse, que ficha caiu? E ela disse, sabe o que acontece? Naquele dia, quando eu saí do restaurante, eu fiquei pensando, nossa, eu nem cumprimentei a Kátia direito, eu nem cumprimentei o marido dela. O que será que a Kátia está pensando de mim? E de verdade, isso não foi um pensamento meu. Ela pensou isso por conta do sistema que ela vivia, mas ao mesmo tempo que ela pensou, ela se deu conta do pensamento. Ei, peraí! Mas o que a Kátia mesma me diz? Que eu não tenho que justificar as minhas atitudes para outras pessoas se eu não as prejudico. Muitas vezes a pessoa está com pressa, muitas vezes a pessoa está a trabalho, muitas vezes a pessoa não terá tempo de parar e me dar atenção ou conversar comigo. Então, quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Quantas vezes você se sentiu mal por sair de um lugar sem se despedir de alguém? Quantas vezes você se sentiu mal e ficou pensando no que aquela pessoa iria pensar se você não acatasse um convite para uma festa? Acorda! E é aqui que eu falo isso para os meus alunos. Você precisa se dar conta de quem paga seus boletos, de quem paga suas contas. Por que se justificar? Se o que você fez não prejudicou ninguém, você não deve nem o pedido de perdão e muito menos satisfação. Então aprenda a despertar a sua essência. O que é despertar a sua essência? Se importar menos com o que os outros pensam de você, desde que você não tenha prejudicado ninguém. Se a sua atitude não prejudicou ninguém, ok. Lembra lá a metáfora que eu te disse? Quando os meus filhos dizem não come açúcar e eu comer, só que se eu adoecer, quem eu prejudico? A minha família. Se eu quiser fazer algo para mim, sem que eu prejudique ninguém, excelente, continua, vai fazer bem para você, beleza. Vai usar drogas, isso é bom para você, isso é mal para você, isso é mal para o sistema inteiro. Então isso não é despertar a sua essência, isso é sim uma modalidade de egoísmo. Então acorda. O que ela ganhou com isso? Ela lembrou que ela estava tendo um comportamento de acordo com o seu pensamento, de como o sistema ensinou ela a pensar. É feio você sair de um lugar sem se despedir. É feio você encontrar uma pessoa e não dar atenção. É feio. Por que é feio? Por que é feio? Me explique por que é feio. Oi, boa tarde, bom dia, tô com pressa, tchau, fui. Não precisa se justificar. E o que eu vi essa pessoa ganhar com isso? Autenticidade. Essa pessoa começou a fazer sim o que lhe condizia bem-estar e esse bem-estar sem prejudicar o seu redor.
essa pessoa começou a viver mais leve, sem tanto peso nas costas como o sistema nos sugere. Sem tanto peso. Eu posso sim entrar num restaurante, comer minha comidinha rapidinho, sair para trabalhar e sem me preocupar com o que os outros estão pensando que eu tô comendo rápido, com o que os outros estão pensando. Meu povo de luz, os outros não pagam tuas contas. Então é isso que você precisa lembrar. O que é despertar a tua essência? É eu fazer o bem para mim, trazendo o bem para todos que estão ao meu redor e multiplicando esta energia. Conhecereis a verdade vos libertará. O que isso significa? Muitas vezes você sofre imaginando o comportamento de uma pessoa. Muitas vezes você sofre imaginando a consequência do seu pensamento, quando na verdade o seu pensamento não é verdade. Você cria. Quer ver? Você passa por alguém que você conhece na rua. Você passa por mim na rua e eu lhe conheço. E eu tô lá preocupada com o horário, eu tenho que chegar logo no consultório, eu tenho muito cliente para atender e eu passei por você e eu estou pensando nos meus clientes. Você passa por mim, qual é o primeiro pensamento que você tem normalmente? Nossa, a Kátia passou por mim e nem me olhou na cara. Olha só, o que eu fiz para a Kátia? E na realidade, a Kátia nem percebeu que era você. Aí, no outro momento, você pergunta, Kátia, passei por você na rua e você nem me cumprimentou, eu te fiz alguma coisa? E eu te digo, quando você passou por mim? Ah, ontem, à 1h da tarde, desculpa, 1h da tarde eu não estava com a cabeça em lugar nenhum, talvez eu passei por ti e nem te vi. Percebe como alivia a potência de sofrimento? Nós nos colocamos, na nossa essência, problemas que o sistema gera e a gente concorda como se isso fosse normal. Você vai lá para a internet, você vai lá para o Instagram, você vai lá para o YouTube e você vê pessoas aqui extremamente bem vestidas, cheias de joias, muito bem maquiadas. O que é isso? Ótimo, beleza. Mas eu hoje estou aqui com você com um batom, um rímel e um lápis de olho. Tem dias que eu tô a fim de me maquiar, de colocar um salto Luiz XV, ou de colocar uma bota, ou nada. E aí, eu perco minha essência para falar com você? Claro que não. É claro que não. Hoje eu estou aqui vestida como eu me sinto bem. E quando eu me sinto bem, e quando eu passo para você esta essência verdadeira, o que eu visto pouco importa, embora o que eu visto também revela meu estado interior. Hoje eu estou vestido aqui de um azul, de um roxo, de um quase lilás, cor da espiritualidade. E eu estou falando com você sobre espiritualidade. Então a vestimenta revela os meus sentimentos também. Entra aí a psicologia das cores. Então o que eu quero dizer para você? Tá tudo bem se hoje eu colocar uma malha. Aqui na minha cidade está fazendo muito frio, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Caxias do Sul, nós estamos com 3 graus de temperatura, no ambiente que eu estou está aquecido, mas ainda está muito frio. Então o que isso significa? Que eu estou vestida como eu me sinto bem. Tenho vergonha de fazer rituais perto de minha família. O que posso fazer? Acorda! Por que você tem que fazer o ritual perto deles? Tenha lá na sua casa um cantinho, seu ritual pode ser feito no seu banheiro. Fecha lá, tampa o vaso, põe um perfuminho no banheiro, põe uma plantinha. Não tem banheiro? Faz lá na sacada. Não tem sacada? Faz lá na rua, no meio da grama, embaixo da árvore. Gente, despertar sua essência. A espiritualidade, a fonte está dentro do nosso coração e onde quer que estejamos, ele estará. Então, o que eu sugiro a você, em hipótese alguma, obrigue o outro a aceitar aquilo que você gosta de fazer. Faça, colha os benefícios e mostre para o seu entorno que funciona. Quando você chegar onde você deseja, seu entorno vai saber que funcionou e eles também vão querer fazer. Então, acorda, meu povo de luz, vem comigo, por quê? Porque despertar a sua essência pessoal
Todos nós podemos. O que não podemos é confundir essência, de novo, com egoísmo ou egocentrismo. Não vivemos para fazer o que queremos, vivemos para fazer o que precisamos. Então faça o seu melhor. Lembra, o possível e não o ideal. E agora eu vou te pedir uma gentileza. Curte esse vídeo, põe aqui o teu comentário. Quando você põe o seu comentário, toda vez que conteúdos como esse forem expostos aqui, o YouTube vai te avisar. Vem comigo, juntos somos um e a fé sempre é aquilo que nos move. Beijo na tua essência!